Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live com vocês, uma live de feriado. Já estava com saudades de todo mundo porque eu fiz um intervalo das nossas lives de terça. Estou retomando hoje depois de 3 semanas. Então o nosso tema hoje é falar sobre os chakras novamente, né? Boa noite, sejam bem-vindos. E vamos falar hoje por que desbloquear os nossos chakras nos ajuda a nos desenvolver e realizar os nossos sonhos. Então esse é o tema da nossa live de hoje. Por que desbloquear os nossos chakras nos auxilia para a realização dos nossos sonhos? Bem, é muito difícil quem não tem um sonho, né? Geralmente todo mundo tem algum desejo, algum sonho ou alguma mudança de comportamento que gostaria de ter, né? Algo diferente que gostaria que acontecesse na sua vida, porque eu vejo que a vida ela é muito evolutiva, né? Sempre estamos em mudança, sempre estamos nos tornando melhores. Eu sempre penso que hoje eu sou melhor do que ontem e amanhã eu quero ser melhor do que hoje, porque nós estamos aprendendo a cada dia, né? E os chakras, eles têm uma função muito importante no nosso desenvolvimento. Então, eu particularmente, eu costumo dizer que os chakras, eles são um guia evolutivo para as nossas vidas. Eu chamo muito os chakras de guia evolutivo ou um guia de autodesenvolvimento. É como se eles fossem uma referência para nós em termos de desenvolvimento, né? Eles são uma referência para nós em termos de desenvolvimento. Então, a cada dia, nós estamos nos desenvolvendo e nós somos muito auxiliados pelos nossos chakras. Mas, de repente, você está aqui vendo essa live e nunca ouviu falar sobre chakras, ou talvez você já ouviu falar, mas não faz ideia do que seja, ou outras pessoas já sabem, já estudaram, já têm muita noção, né? As pessoas que já fizeram o meu curso, que normalmente participam, gostam de ver as lives. Eu trabalho, né? Eu tenho um curso chamado Chakras na Prática, onde o principal objetivo é entendermos todos os chakras e nos desenvolvermos aí a partir de todos os chakras, né? Mas vamos começar falando aqui, trazendo uma explicação bem breve, sucinta do que são os chakras, tá bom? Bem, quando a gente pensa no nosso corpo, na nossa anatomia, né, nosso corpo físico, nós temos órgãos, né? Então, pensa lá, coração, pulmões, fígado, rim, todos esses órgãos, né, que compõem aí o nosso corpo, eles têm funções, né? Eles têm funções fisiológicas no nosso corpo. Porém, nós temos também o nosso corpo vibracional, o nosso corpo eletromagnético, o nosso corpo energético. E esse corpo energético, ele também tem órgãos, como se fossem órgãos sensoriais, né? Esses órgãos sensoriais que compõem o nosso corpo energético se compõem dos chakras, tá? Que são principalmente centros, grandes centros energéticos que ficam aqui na parte mais central do nosso corpo e distribuído aí por todo o nosso corpo, por todas as partes internas, externas, tem os meridianos, que são os canais onde a energia corre. E é nesses meridianos que se atua aí a acupuntura, por exemplo, né? Quando coloca as agulhinhas lá, está sendo atuado dentro desses meridianos, dentro desses canais, né? E os chakras, eles seriam centros energéticos maiores. Então, eu sempre faço uma comparação que eu acho fácil de entender. Por exemplo, se o nosso corpo fosse uma cidade, eu diria que as pequenas ruas que cruzam por tudo são os meridianos. E os grandes cruzamentos, aqueles cruzamentos onde passam as principais avenidas, seriam os chakras. Então, é como se os carros que se distribuem por todo o trânsito seriam a energia do nosso corpo, né? E esses grandes centros energéticos, que seriam aí como os grandes cruzamentos, eles têm funções no nosso autodesenvolvimento, tá? Eles têm funções muito importantes no nosso autodesenvolvimento. Então, não só no desenvolvimento físico da nossa saúde, do funcionamento dos nossos órgãos, mas também o funcionamento, quando a gente fala em termos de comportamento, em termos de emoção, de autocontrole emocional. Tá? Então, os chakras, eles têm funções. Do mesmo jeito que no nosso corpo físico, os órgãos têm funções fisiológicas, no nosso corpo eletromagnético, os chakras têm funções energéticas, mas funções que trazem para nós um autodesenvolvimento comportamental.
tá? Então, por isso que a gente faz esse link aí dos chakras com o nosso autodesenvolvimento, com os nossos comportamentos, com as nossas emoções, com a forma como nós nos desenvolvemos. Por isso que eu digo que desbloquear os chakras ajuda muito a nós realizarmos os nossos sonhos. Porque muitas vezes nós temos dificuldades de colocar algumas coisas em ação justamente por conta de bloqueios energéticos, tá? Tá passando um avião bem em cima de mim aqui, por isso que tá esse barulho. Por conta desses bloqueios energéticos. Então, o nosso corpo energético, ele pode sofrer bloqueios, tá? E bloqueios que bloqueiam os nossos comportamentos. Então, por exemplo, digamos aí que uma pessoa, ela tenha... Vamos pensar assim, uma dificuldade de afetividade, né? Digamos que a pessoa, ela se sinta pouco afetiva, ela não consiga demonstrar carinho, ela seja uma pessoa muito rígida, muito fechada. Essa pessoa pode ter um bloqueio energético aqui do seu chakra cardíaco, tá? Da região torácica. Se ela tiver essa região desse chakra bloqueada, ela tem mais dificuldade de expressar a sua afetividade. Por quê? Porque este chakra, ele é responsável pela afetividade nas nossas vidas. Então, por isso que o bloqueio desse chakra pode acabar afetando a nossa parte afetiva, ok? Bem, vamos lá, vamos seguindo aí, gente. Ah, tá aparecendo legenda aqui para nós. Agora, gente, como a gente traz esse conceito assim de os chakras como um autodesenvolvimento, é importante a gente entender qual é a função desses chakras na nossa vida, pensando ali nos 7 chakras principais, tá? Só para deixar claro, todo o nosso corpo, ele é cheio de chakras, tá? Nós temos, assim, muitos chakras, que são trocas energéticas que acontecem o tempo todo nos nossos corpos sutis e da nossa vida para o exterior, tá? Nas nossas relações com as pessoas e nas nossas relações com nossos órgãos, com nós mesmos, com os nossos pensamentos. Só que quando a gente pensa nesses 7 chakras principais, que eles já são estudados há muitos anos, tá? Em torno de 5.000 anos, os indianos já escreviam sobre chakras, tem livros muito antigos falando sobre chakras. A gente vai entender que as pessoas que estudaram de forma mais aprofundada os chakras, elas relataram que cada um desses 7 chakras principais tem funções diferentes, funções específicas dos chakras. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, para que a gente possa fazer uma relação de cada chakra com o nosso desenvolvimento humano e a gente consiga entender assim o que é que pode estar travando a nossa vida, tá? E daqui a pouco eu vou falar para vocês também por que a gente tem bloqueios energéticos, né? Por que acontecem os bloqueios energéticos. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Se alguém puder só dizer som bom, porque eu estou fora da minha casa hoje, então estou fazendo com a internet móvel. Então, vamos lá, vamos começar com os primeiros chakras ali. O primeiro chakra é conhecido por chakra básico ou chakra raiz. Esse chakra, ele fica na região perineal, lá no finalzinho da nossa coluna, lá por dentro do nosso quadril. E esse chakra, ele tem uma função muito voltada para a vitalidade. Ele tem uma função muito voltada para a força física, para a força de vontade, para você agir na vida. Então, por exemplo, às vezes as pessoas têm muitas ideias, são muito criativas e querem fazer 1000 coisas. Porém, é como se faltasse uma força para colocar em prática. Então, eu escuto às vezes as pessoas falando assim, eu não consigo, eu tenho as ideias, mas na hora não sai, eu não consigo ter forças, eu fico desanimada, eu desanimo. Algumas pessoas trazem esses relatos. Ou então, as pessoas falam assim, eu começo uma coisa, mas daqui a pouco eu não tenho mais energia, eu não consigo mais colocar aquilo em prática, eu desanimo, eu paro. E essa falta de força pode ser um bloqueio do chakra básico, porque o chakra básico, ele nos traz força física, ele nos traz proatividade, no sentido assim, eu vou fazer. Eu vou colocar em prática, eu vou levantar da cama e vou ir, eu vou atrás. Eu vou atrás de trabalho, eu vou atrás do que eu quero, eu vou atrás de um relacionamento, eu vou fazer exercício físico, eu vou cuidar de mim. Essa força de vontade que te move, que te faz agir, ela vem do chakra básico. Então esse chakra é um chakra que ele traz para nós força, pensa nisso. E tudo que a gente quiser fazer na nossa vida, a gente precisa dessa força. Que ele é um chakra muito terreno, ele é um chakra muito
vamos dizer assim, da vida intrafísica, né, do físico. E esse chakra, ele traz para nós muita vitalidade também física. Então, quando a pessoa está, por exemplo, assim, muito debilitada, que ela percebe que ela está ficando muito doente, que ela está sem força, essa falta de, vamos dizer assim, de vitalidade, ela está relacionada a uma deficiência energética desse chakra, tá? Do chakra básico. Vou puxar um pouquinho mais para cá, porque o sol está mudando e está pegando no meu olho aqui. Oi, Cris, tudo bem? Me diz aí se o som tá bom. Bem, aí, gente, um pouquinho para cima, no chakra pubiano, tá? Onde fica o chakra pubiano? Bem no osso da pubis, nesse ossinho que a gente tem aqui, bem no quadril, bem na frente. Esse chakra, ele está muito relacionado ao prazer, né? Então, quando a gente fala prazer, gente, é prazer no sentido assim, eu tenho prazer em tudo que eu faço. Eu tenho prazer para trabalhar, eu tenho prazer para ficar com os meus filhos, eu tenho prazer para cuidar de mim. Ai, que bom, obrigada, Cris. Então, até eu tinha uma professora que falava assim, o chakra básico, ele é o chakra do tesão. Mas quando a gente pensa em tesão, não só no sentido sexual, tá, pessoal? Mas no sentido assim, eu tenho tesão pela vida. Tipo, eu tô a fim de viver, eu quero viver, eu tenho vontade de viver, eu tenho prazer nas coisas que eu faço. Então, o que acontece? Às vezes a gente escuta as pessoas falando, né? Poxa, eu não tô tendo prazer em nada. Isso já aconteceu comigo. Eu acho que isso já aconteceu com muitas pessoas em algum momento. É como se tivesse faltando prazer para fazer as coisas. Esses dois chakras, gente, o chakra básico e o chakra pubiano, eles estão muito relacionados a essa força de vontade. Tanto no sentido de vitalidade, quanto no sentido de ter prazer. Então, muitos autores juntam esses dois chakras, tá? E chamam eles de chakra, vamos dizer assim, chakras inferiores. Ou alguns autores chamam os dois de chakra sexual, chakra sacral. Vocês vão escutar com esses termos, tá? Que são esses primeiros chakras aí. Eles são muito da parte terrena, né, da nossa vontade. E outra coisa, quando a gente fala em dinheiro, por exemplo, assim, eu vou correr atrás de dinheiro, eu quero ter as coisas, eu quero construir uma casa, eu quero construir coisas materiais, também tem a ver com esses chakras. Então, por exemplo, quando a pessoa tem assim, vamos dizer que ela tem muitos problemas financeiros, ela está sentindo que a vida dela está travada em termos de ganhar dinheiro, de trabalho, ou ela percebe assim que ela está sempre endividada, que as coisas não saem do lugar, que ela está empatada nessa parte financeira da vida, isso tem muita relação também com esses chakras inferiores, tá? Com o chakra básico e o chakra pubiano. Então, se você percebe que isso acontece com a sua vida, ou que às vezes você não tem vontade de ir atrás de dinheiro, né? Você não tem prazer de levantar e falar, eu vou trabalhar, eu vou buscar um trabalho, ou eu vou buscar um crescimento, eu vou buscar construir minha casa, ter as minhas coisas, ter minha independência financeira, provavelmente você pode ter um bloqueio desses chakras também, tá? Bem, agora vamos sair um pouquinho desses chakras inferiores e a gente vai para um chakra muito importante, conhecido por plexo solar, tá? Muitos autores chamam ele de chakra umbilical. Ele fica um pouquinho acima do umbigo. Esse chakra, gente, ele está muito relacionado às nossas emoções, tá? E ele também está muito relacionado a você deslanchar na vida. No sentido de poder pessoal. Eu falo que esse é o chakra do poder pessoal. Quando você precisa de poder pessoal, quando você sente que está te faltando essa autoridade de falar assim, eu tenho essas ideias, eu quero seguir em frente e apoiar as minhas ideias, isso é poder pessoal. É quando você acredita numa coisa e você investe nisso. É você dizer assim, é isso que eu acredito e eu vou lutar por isso. Eu quero estudar tal coisa e eu vou até o fim. Eu quero mudar de profissão do dia para a noite, quero fazer uma coisa diferente. Se você banca isso, isso é poder pessoal. Isso tem muito a ver com o chakra umbilical. Agora, ele está muito relacionado às emoções. Então, sempre que a gente precisa digerir as emoções, a gente digere nele. Por isso que quando nós ficamos nervosos, por exemplo, a gente tem uma dor na barriga. Até as crianças têm isso, né? Porque esse chakra é o chakra das emoções. Então, quando nós ficamos nervosos, irritados, impacientes, tudo isso tem a ver com o chakra umbilical, com o plexo solar, que é a mesma coisa, tá? Então, pensa que
quanto mais autocontrole emocional eu tenho, quanto mais eu lido bem com a minha paciência, quanto mais eu tenho controle sobre a tensão do dia a dia, sobre o estresse, melhor eu vou me desenvolver em termos de poder pessoal. Tá? Então eu vou conseguir me desenvolver mais na vida se eu tiver esse chakra desbloqueado. Então eu vou conseguir acessar tudo que eu preciso para a minha vida se eu tiver esse chakra desbloqueado. Por quê? Porque poder pessoal é o que te move, é o que te faz agir em busca daquilo que você realmente quer para a sua vida. Porque às vezes a gente tem ideias, tem sonhos, mas é como se a gente tivesse dúvidas. Sabe, é como se, um falou que eu acho que essa minha ideia é doida, o outro falou que acha que isso não dá dinheiro, o outro falou que não sei o quê. Mas se você realmente sustenta as tuas ideias, é porque você tem poder pessoal, é porque você banca isso. E se você banca isso, é porque você justamente está usando esse chakra umbilical para se desenvolver, para fazer aquilo que você quer. Entenderam? Se alguém tiver alguma dúvida aí sobre qualquer coisa que eu estiver falando, manda uma pergunta aí pra mim, tá bom? Saindo aí do plexo, então, agora a gente vai aqui para a região cardíaca. Região cardíaca é onde fica o chakra cardíaco. O chakra cardíaco, gente, ele já é um chakra mais superior. Então, agora a gente está saindo um pouquinho daquelas coisas básicas de ganhar dinheiro, emoções, vitalidade. Agora eu falo que a gente está sendo mais ser humano, né? A gente está sendo menos bicho e mais ser humano. Quando a gente está sendo mais ser humano, a gente começa a se desenvolver em termos de fraternidade, em termos de amor mesmo, sabe? A gente começa a desenvolver aquele amor. Isso é uma coisa muito interessante quando nós nos tornamos pais. Tá, eu sou mãe, né? Não sei aí quem tem filhos, mas quando a gente tem um filho, a gente descobre um amor tão intenso, assim, tão doido, que você faria tudo pelo seu filho. Quando o teu filho tá doente, você queria você tá doente e tirar aquela doença dele. Quando o teu filho não tá legal, gostou do fundo. Quando o teu filho não tá legal, você fica, sabe? Então isso é um amor tão grande. E se você for pensar, olha que louco, você tem um amor tão grande que você daria a tua própria vida, mas por um outro ser humano que não é você. Isso é chakra cardíaco. E assim, não estou dizendo que isso é só com filhos, tá? Sabe quando a gente se apaixona? Quando a gente é criancinha também e a gente se apaixona pelos pais, a gente percebe o quanto a gente ama os pais. Às vezes a criança abraça os pais e fala, ai, mamãe, papai, eu te amo tanto. Isso é chakra cardíaco. É quando a gente sai só do básico e a gente começa a ter amor, a gente começa a ter sentimentos mais elevados. Então, por isso que ele já é um chakra mais superior, né? Ele é um chakra que intermedia aí os chakras inferiores dos chakras superiores. Ele já está começando a ser uma coisa mais, vamos dizer assim, mais sutil, mais amorosa, mais intensa, tá? Agora, quando é que eu tenho esse chakra bloqueado? É quando eu tenho dificuldade de amar o próximo, quando eu tenho dificuldade de olhar para fora. Então, quando a pessoa é muito egoísta, que ela só olha para ela só faz aquilo que é bom para ela, que interessa para ela, é porque ela tem provavelmente um bloqueio do chakra cardíaco. Outra coisa, pessoas muito rígidas que têm dificuldade de expressar sentimentos, que têm dificuldade de expressar amor, tá? Pessoas que têm dificuldade de carinho, de abraçar, sabe, de amar mesmo. Ou pessoas que guardam muitos ressentimentos, pessoas que têm dificuldade de expressar, por exemplo, o perdão. O perdão é uma coisa importante do chakra cardíaco, porque na vida nós somos feridos em algum momento, né? Seja pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos, pelos vizinhos, seja por quem for, até pelos professores, às vezes pelo coleguinha da escola que faz bullying. Mas em algum momento a gente precisa entender que aquele ser humano também estava frágil quando ele te fez alguma coisa. E se ele fez alguma coisa para você, é porque ele também não estava bem. Então, quando você começa a olhar para aquele ser humano com compaixão e você consegue perdoar aquele ser humano, significa que você está abrindo, você está desbloqueando o seu chakra cardíaco, tá bom? Bem, agora vamos para o laríngeo, né, que fica na região da garganta. Esse chakra, gente, ele fica bem no pescoço aqui. E ele tem uma relação muito grande com a nossa autoestima, tá? Então, por exemplo, quem tem boa autoestima, vamos pensar de uma forma bem prática, se expressa com facilidade, né? Se a pessoa tem dificuldade de se expressar, se ela é muito tímida, ou se ela se preocupa demais com a opinião dos outros, né? Quando ela
não, vamos dizer assim, ela não se basta só pelas ideias dela, é porque ela tem um bloqueio aqui. Ou até quando a pessoa tem, por exemplo, gagueira, problemas de fala, volta e meia ela tem problemas nas cordas vocais, também tem relação com esse chakra. Baixa autoestima, a pessoa não sustenta as ideias dela, ela tem dificuldade de falar, ela não quer falar em público, ela não quer falar com ninguém, ou aquela timidez extrema, isso tudo é bloqueio do chakra laríngeo, tá? Ou seja, quanto mais a gente canta, a gente fala, a gente se expressa, coloca para fora, mais a gente está abrindo esse chakra, tá? Então, por exemplo, a criança muito pequena, ela se expressa chorando, né? Ela chora, mas só que pensa que o choro para ela é bom, porque ela está expressando o que ela está sentindo da forma que ela sabe, tá? Às vezes é aos pouquinhos, tá, gente? Às vezes a pessoa vai desbloqueando esse chakra aos pouquinhos. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldades de falar em público, têm dificuldades em fazer lives, têm dificuldades com tudo que tem a ver com expressão. Outra coisa, expressão não é só falar, né? Vamos lembrar que se expressar, existe a linguagem não verbal também. A gente se expressa de várias formas. Às vezes você se expressa tirando uma foto, postando uma foto. Às vezes você se expressa mandando uma mensagem para alguém. Então, quando a pessoa está se expressando muito pouco, ela está reservada demais, ela, sei lá, você fala com ela pelo WhatsApp, por exemplo, e ela não te dá um retorno, ela está um pouco bloqueada na expressão. Então, o chakra laríngeo dela está bloqueado, tá? Entenderam? Ok? Bem, vamos subindo aqui um pouquinho agora, vamos para o chakra frontal. Gente, o chakra frontal, ele é o chakra da intuição, por isso que chamam de terceiro olho, né? Ele é um chakra super elevado, então quando a gente chega em chakra frontal, a gente já está falando de chakras muito elevados. Aqui eu sou mais alma do que corpo, aqui eu sou mais, eu sou mais e menos ter, eu sou mais ser do que ter. No sentido assim, quem eu sou, né, nesse mundo? A gente já começa a pensar assim, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui? É aquele momento que você já começa a buscar a espiritualidade, né? Por exemplo, ir para uma religião, você sustentar ideias no sentido espiritual, você começar a se interessar por espiritualidade também. É você ouvir a sua intuição, é você ouvir você mesmo, né? A tua consciência, o teu eu interior. Então, por exemplo, pessoas que estão começando a meditar, que estão frequentando uma igreja, pessoas que estão tirando um momento para ficar em paz, para fazer uma oração, elas estão trabalhando esse chakra. E pessoas que não têm isso em nenhum aspecto, elas têm esse chakra totalmente bloqueado. Então, a pessoa que ela é extremamente materialista, por exemplo, e ela não pensa em ser, ela só pensa em ter, ela tem esse chakra bloqueado. Eu não sou contra a gente querer ter, pelo contrário, eu acho que a gente tem que sim buscar muitas coisas, buscar dinheiro, buscar coisas materiais, mas eu acho que a vida é um equilíbrio entre as duas coisas, entre ter e ser. Né? Eu acho que nem tanto céu, nem tanto terra, né? Se eu só vivo na terra e só penso em trabalhar e não lembro de ser alguém, de ser um espírito, eu acho que tá errado, ao meu ver, tá, gente? Errado ao meu ver, pra minha vida. Mas se eu também só fico no mundo das ideias, eu só vivo de pensamentos e, de certa forma, eu também não busco ter uma sustentação financeira e ter um teto que me dá segurança, onde eu me sinta seguro, também está errado. Porque aí eu estou vivendo de fantasia. Então, assim, o equilíbrio é a perfeição, né? Gente, esse chakra também tem muito a ver com aprendizado. Então, por exemplo, às vezes, eu escuto isso muito no consultório. As pessoas dizendo que elas estão com falta de concentração, que elas estão esquecendo tudo, elas esquecem muita coisa e que elas não estão conseguindo estudar, por exemplo. Tá? Se isso está acontecendo com você, você pode trabalhar a expansão desse chakra e o desbloqueio desse chakra, que vai te ajudar pra caramba, tá? Uma coisa que está acontecendo muito nos tempos atuais é que as pessoas estão se dispersando com muitas informações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, isso eu faço também, tá, gente? Tá assistindo um filme, tá mexendo no celular, tá falando com alguém, sabe, assim, é muito estímulo. Essa quantidade de estímulo, ela tira uma coisa muito importante, que é o foco, que é pouca atenção plena. A atenção plena, o foco, a concentração tem tudo a ver com o chakra frontal. Então, em algum momento a gente precisa praticar isso. Por isso que eu falo muito da meditação, eu sou muito fã da meditação. Gente, meditar é você ficar quietinho e focar numa coisa só. Meditar é às vezes você sentar numa cadeira e olhar para alguma coisa.
Tem uma árvore ali, ó, bem na minha frente, tá? Tô falando num lugar externo aqui hoje com vocês. Se eu parar e ficar quietinha com os meus pés no chão e só olhar para aquela árvore, eu já tô meditando por 5 minutos. Tipo, sem celular, sem estímulo, sem nada. Só eu comigo, olhando para aquilo, focando naquilo. É muito legal parar para fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, Elizabeth, eu gosto muito de sol, desde criança, tá? Meus irmãos sabem que a gente tinha um costume lá em casa de sentar numa calçada que a gente tinha lá fora, depois do almoço. A gente fazia isso com a minha mãe, e principalmente no inverno, né? E a gente sentava, porque a gente mora no sul, né? Um local que tem frio. A gente sentava naquela calçada e ficava tomando aquele sol. Até hoje eu tenho esse costume mesmo no verão, por uns 5 minutinhos. Eu sento e fico sentindo o sol no meu corpo e só fico quieta. Tento não pensar em nada, tento não falar com ninguém. Isso é meditar. Sabe, não tem tanto segredo assim, na verdade. Aí, o que é que a gente pode fazer também? Tudo bem, você pode pegar lá no YouTube e colocar uma meditação. Eu gosto muito do Fábio Lima. Eu adoro as meditações dele, eu faço frequentemente. Às vezes meditações longas até, né? Coloca lá, dá um play no YouTube e segue aquela meditação guiada. Tem uma meditação minha no meu canal do YouTube, tem um link aí na minha bio, quem quiser ver, quem ainda não viu. Chama Limpeza Energética, também sugiro que faça, são 12 minutos. Então isso tudo ajuda a desbloquear esse chakra e vai ajudar a melhorar a sua concentração, tá? E o último chakra é o chakra coronário, que fica aqui no topo da nossa cabeça. Gente, esse é o chakra mais espiritual que a gente tem. Quando eu tenho conexão com algo maior, quando eu tenho conexão com o Criador, quando eu começo a pensar assim, se eu tô aqui é porque eu fui criada. E tudo bem, às vezes você vai falar assim, eu fui criada porque meus pais me tiveram, né, me conceberam. Ok, mas quem criou meus pais? Os pais dele. Quem criou os pais dele? Aí você vai indo para trás, vai chegar no Criador. Tudo começou em algum lugar, né? Existe um Criador que te criou, que te trouxe. E quando eu tenho conexão com o meu Criador, eu expando o meu chakra coronário. Então, o chakra coronário, ele tem a ver com expansão da consciência. Tem a ver com eu pensar sobre o Criador. Eu pensar em algo maior e eu me sentir conectada com o todo. Não só comigo, não só com o meu mundo, não só com o meu ego, mas me sentir conectada com o universo inteiro. Me sentir conectada com um todo. Sentir assim, eu faço parte, eu sou um pedacinho. Uma parte de um todo. Isso é chakra coronário. Bem, então, comecei lá no primeiro chakra, terminei aqui no 7º, né? Falei um pouquinho de cada um e falei principalmente o que é que acontece que pode estar bloqueando esses chakras, né? Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente começa a entender, poxa, eu acho que isso aí não está acontecendo comigo. Então, esse chakra está bloqueado. Se esse chakra está bloqueado, eu não estou me desenvolvendo nesse aspecto. Entendem? Então, quando eu falei lá dos chakras inferiores, se esses chakras estão bloqueados, eu posso não estar me desenvolvendo financeiramente, eu posso não estar me desenvolvendo sexualmente, eu posso não estar me desenvolvendo em termos de ter coisas, de ter um trabalho, de construir uma casa, de ter a minha autonomia financeira. Se eu tenho muitas dificuldades emocionais, que eu não consigo me controlar, que eu sou ansioso, que eu sou irritado, que eu sou impaciente, eu tenho um bloqueio do plexo solar. Se eu não sustento minhas ideias, se eu não coloco as coisas em ação, eu tenho um bloqueio do chakra plexo solar. Se eu tenho dificuldade com afetividade, se eu não sou uma pessoa altruísta, se eu não consigo amar, se eu não consigo expressar meus sentimentos, eu tenho um bloqueio do chakra cardíaco. Se eu tenho dificuldade de autoestima, de me expressar, eu tenho um bloqueio do chakra laríngeo. Se eu tenho dificuldade com a minha intuição, se eu tenho dificuldade de concentração com pensamentos, raciocínio lógico, eu tenho um bloqueio do chakra frontal. E se eu nem penso que eu sou um espírito, se eu nem penso em espiritualidade, se eu nem penso em ser, eu tenho um bloqueio do chakra coronário. Então, entendem que é um guia para a gente entender qual parte da nossa vida não está legal, qual eu preciso dar um foco maior. No meu curso Chakras na Prática, eu desenvolvi lá um material chamado Mapa dos Chakras. Não sei se tem alguém na live que é meu aluno, se tiver, coloca aí. Ou mesmo depois, né, quem vai ver a live gravada. A gente fez isso no curso, né? Eu fiz o meu mapa dos chakras e eu refiz o meu mapa dos chakras e percebi que nesse meio tempo as coisas mudaram no meu mapa dos chakras. Ou seja, dificuldades que eu tinha eu já não tenho mais. Eu senti uma melhora.
Por isso que eu gosto de fazer o mapa dos chakras, porque a gente desenha a nossa vida. A gente olha para a nossa vida, eu olho para mim mesmo e falo, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tá bom. Tudo pode melhorar, mas isso aqui precisa uma atenção maior, porque isso aqui tá ruim. E aí, o que é que a gente faz? Muitos exercícios energéticos daquele chakra. A gente faz exercícios energéticos daquele chakra e nós praticamos. Lá no curso tem as meditações para cada chakra. A gente dá uma atenção para isso na nossa vida, tá? A gente fala, poxa, isso aqui tá precisando de uma atenção. O que é que eu posso fazer para melhorar, tá? Então, por exemplo, chakras inferiores. Vou fazer exercício, vou caminhar. Claro que no curso a gente se aprofunda mais, né? Que eu tô falando de uma forma muito resumida. Eu vou caminhar, vou me exercitar. Que foi, Lorenzo? O que foi? Tá. Tem uma criancinha chorando aqui, pertinho de mim. Quando eu chego, por exemplo, no chakra cardíaco, eu posso pensar, poxa, será que eu estou expressando minha afetividade? Senão eu vou dar uma atenção para esse chakra. E por aí vai, gente, entre tudo que eu falei. Né? Se você tem muitos problemas de autoestima, trabalhe a expansão do seu chakra laríngeo, por exemplo. Eu falo, cante, coloque músicas que você gosta e cante. Tá? Desenvolva esse chakra ou faça exercícios energéticos desse chakra, expandindo esse chakra. Isso é super legal, é super importante, tá? Gente, alguém quer fazer algum comentário ou fazer alguma pergunta? Que a gente já está se encaminhando para o final da nossa live. E depois, né, essa live vai ficar gravada, então se você está vendo essa live gravada, comente e diga o que é que você achou, se você já conhecia os chakras, se você identificou qual chakra você acha que precisa dar mais atenção. E se vocês tiverem dúvidas de como fazer os exercícios de exteriorização energética, me manda um direct que a gente conversa, tá? No curso, eu disponibilizei para os alunos uma gravação de como exteriorizar a energia de cada chakra. Porque aí, quando a pessoa precisa dar atenção para um específico, eu sugiro que ela fique um tempo ali, um período, fazendo a exteriorização só daquele chakra, tá? Tipo, todo dia mesmo, por um período, uma semana, às vezes até um mês. Isso é muito legal porque é uma forma de autopesquisa. É uma forma de você perceber como é que você ficou depois, né? Como é que foi o antes e como foi o depois. Lembra que eu falei para vocês que eu refiz o meu mapa dos chakras? E eu senti melhora. Isso é tão legal. Isso é se desenvolver, na verdade. É em busca dos seus sonhos, né? É conquista dos seus sonhos. Até, inclusive, no curso a gente faz isso, né? A gente coloca uma pulseirinha e lá no começo a gente faz isso. O que eu quero ter vamos dizer assim, de coisa material, né? Qual é o meu sonho? E o que eu quero mudar de comportamento? São duas coisas que a gente faz no começo do curso. E a gente faz o nosso mapa dos chakras para entender o que eu preciso me desenvolver para chegar a essa mudança de comportamento que eu quero e para chegar a realizar esse sonho que eu quero. Então, por exemplo, em termos de comportamento, quero ser menos ansioso, ou quero ser mais afetivo, ou quero ter autocontrole das minhas emoções, quero ter mais paciência. As pessoas trazem diversas coisas, né? Ou pessoas falam, eu quero emagrecer, por exemplo, quero me cuidar, quero cuidar da minha saúde. E eu sonho, quero construir uma casa, quero um emprego, quero fazer uma faculdade, quero casar, quero comprar um carro, não importa, quero fazer a viagem dos meus sonhos. Todo mundo tem um sonho, né? Como eu falei ali no começo da live. E esse conhecimento dos chakras, ele nos direciona para a realização dos nossos sonhos, para que a gente saia só do mundo das ideias e não fique naquela coisa de sai ano, entra ano, você tá com os mesmos sonhos e não agiu, não fez nada. O conhecimento dos chakras, ele traz a coisa mais palpável, ele traz a coisa mais para o real. Eu tô olhando aqui, eu preciso me desenvolver nisso aqui e eu vou fazer acontecer. E aí você começa a trabalhar com você mesmo, tá? Bem, então, gente, é isso. Essa é a ideia da nossa live de hoje, né? Fazer esse resumão aí dos chakras. E, outra coisa, tava esquecendo, uma coisa importante. Eu falei pra vocês que ia dizer por que a gente fica bloqueado, né? Poxa, por que eu posso ter um bloqueio energético? Né? Que coisa doida, né? Por que eu posso ter o chakra cardíaco bloqueado? Por que eu posso ter o chakra básico bloqueado? O que acontece? Por que um tem bloqueado, o outro não tem? Por que isso acontece? Isso tem muito a ver
com os nossos traumas de infância, com as nossas vivências, com os nossos ressentimentos, às vezes situações, acontecimentos da sua vida, coisas até físicas, um acidente de percurso que você passou, uma situação muito pontual lá da tua infância, um grande ressentimento que você guardou. Então tem muito a ver com traumas, com as coisas que vêm acontecendo desde que você estava na barriga da sua mãe até o dia de hoje. Isso é que vai gerando os bloqueios. E outra coisa, às vezes você gera um bloqueio lá na infância e esse bloqueio vem aumentando. Isso acontece. Por exemplo, sofreu um bullying lá na infância, na escola, ficou muito chateado, não contou pra ninguém, chegou em casa, não falou pra mãe, não falou pro pai, bloqueou a chakra laríngeo. Isso aconteceu comigo. Uma vez eu apanhei na 3ª série, eu tinha 9 anos. Eu apanhei na escola, eu não falei pra ninguém, eu guardei isso por anos. Eu só fui falar isso quando eu já era adulta. Isso me gerou um bloqueio do chakra laríngeo, de certa forma, porque eu engoli aquilo, eu não falei, eu não expressei. Isso gera um bloqueio, um acontecimento que aconteceu lá na escola quando eu tinha 9 anos, tá? Às vezes uma desilusão amorosa, às vezes o primeiro namoradinho, você sofreu, teve uma desilusão, pode ter gerado um bloqueio do chakra cardíaco, por exemplo, e N situações, tá? Gente, quem tá entrando agora, nós estamos terminando já, tá? Mas eu vou já deixar essa live gravada, então você pode assistir daqui a pouquinho e façam comentários aqui comigo. As nossas lives acontecem sempre nas terças-feiras às 18 horas, sempre trago temas diferentes aqui pra vocês. Às vezes trago algum convidado, mas na maior parte das vezes sou eu mesma, tá bom? Então, um ótimo fim de feriado para todo mundo. Muito obrigada quem está comigo aqui até agora, tá? Tô com um pouquinho de barulho porque hoje eu tô, na verdade, numa festa. E aí eu saí um pouquinho da festa para vir fazer a live porque é um compromisso que eu tenho, né, comigo mesma primeiro e depois com as pessoas, de estar com vocês ao vivo toda terça-feira, tá bom? Um beijo, queridos. Vive, querida, que entrou agora, vê a live gravada, faz seu comentário lá depois, tá? Beijo, queridos. Tchau, tchau.